os corações, a gente precisa fazer uma comparação. A gente precisa colocar aqui diante de nós um contraste entre o comportamento daquele jovem, entre os pecados daquele rapaz e a forma que o seu pai o recebe de volta em casa. Se a gente não fizer essa distinção entre o que aquele rapaz fez e o que o pai fez por ele depois, a gente não vai conseguir entender a grandeza dessa parábola. Então, nessa noite, me acompanhe, porque eu vou nomear os pecados do filho pródigo. Primeiro pecado daquele rapaz é manifestado na desobediência à lei. E quando eu falo desobediência à lei, eu estou me referindo à lei de Moisés, eu estou me referindo à lei do Antigo Testamento, estou me referindo, sim, à palavra de Deus. Aquele rapaz, ele peca primeiro contra a lei, mas ele não peca apenas uma vez, ele peca 3 vezes. Deixe-me demonstrar a vocês os 3 pecados que esse rapaz comete contra a lei. Primeiro, ele exigiu parte da sua herança com seu pai ainda vivo. Isso era contra a lei. Não se podia exigir parte da herança, sendo que o pai ainda estivesse vivo. Então ele peca contra a lei quando ele exige a sua herança dessa forma. Segundo pecado desse rapaz contra a lei, ele peca contra o 5º mandamento. Alguém se lembra qual é o 5º mandamento? Vou lembrá-los. Honra a teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Ele peca contra Êxodo capítulo 20, verso 13. Porque no pedido dele está embutido um claro desrespeito, uma falta de honra aos seus pais. Terceiro pecado desse rapaz contra a lei é que após receber parte da sua herança, parte das terras do pai, ele vende. Sim, era proibido vender terras pertencentes à família. Não podia. Hoje, claro, isso é uma coisa normal, livre. A pessoa não tem o dom, não tem o tato para trabalhar com terras, recebe a herança, pode ser vendido. Mas naquele tempo, mesmo com a morte do pai, não se poderia vender terras pertencentes à família. Era algo sagrado. Então, quando ele vende a terra pertencente à sua família, que chegou até ele de gerações em gerações, ele também peca contra a lei. Esses foram os pecados contra a lei. Vamos seguir numerando os pecados desse rapaz, porque não para por aí não. Em segundo lugar, o seu pedido também implica em um pecado escondido na sua alma. Sim, um pecado escondido na alma, um desejo obscuro, um desejo cruel, porque aquele menino, quando ele faz tal pedido e exigência ao pai, na verdade, ele já desejava há muito tempo pela morte do pai, visando o recebimento da herança. Terceiro pecado daquele rapaz é a desonra pública que ele causa à sua família. A sua exigência, a herança, o abandono do lar, logo cai nos ouvidos de todo mundo. Todo aquele vilarejo onde ele, o seu pai, o seu irmão, a sua mãe moravam, todo aquele vilarejo passou a saber da sua rebeldia, passou a saber do seu pedido cruel, passou a saber que ele havia vendido tudo, arrumado suas coisas e ido embora. Isso encheu o seu pai de profunda vergonha diante daquelas pessoas. Ele envergonhou a sua família. Em quarto lugar, todos esses pecados citados revelam outros 2 pecados, ingratidão e rebeldia. Aquele menino foi ingrato para com a sua família, foi ingrato para com seu pai e foi rebelde também para com seu povo. E por fim, em sexto lugar, o pecado daquele jovem inclui também o desperdício a toda herança que recebeu. Porque ele já vem numa sequência de pecados e de rebeldia, mas se o que ele havia recebido do pai fosse bem tratado, mas não, toda a sua herança foi investida em diversão, em bebedeiras, em farra. Então,
percebam vocês aqui, e a gente poderia pensar em outras falhas não citadas, da grandiosidade da rebeldia desse moço. De como ele desceu ladeira abaixo em sua pecaminosidade. Aquele jovem plantou coisas graves. Aquele jovem plantou pecados gravíssimos em um curto período de tempo. Tem gente que é assim, né? Em um curto período de tempo ele consegue fazer muita coisa errada. É esse rapaz. Em talvez aí há poucos meses ele cometeu uma sequência generosa de erros e de rebeldia. A sua rebelião só poderia trazer uma consequência. As consequências na vida daquele menino perdido e rebelde veio logo e não poderia ser outra. Sua completa ruína. Quem planta o que plantou só vai colher ruína. Quem planta desobediência à lei de Deus, quem planta crueldade, quem planta desonra, quem planta ingratidão e rebeldia, só colhe ruína. E a ruína desse rapaz foi marcada de humilhação, de miséria e de sofrimento. Humilhação, miséria e sofrimento. Só que houve um momento da vida desse jovem, e quem veio semana passada compreende talvez melhor a gravidade disso. Aquele rapaz, quando ele chega no fundo do poço, quando tudo está perdido, quando a miséria bate à sua porta, e ele fica cara a cara com a morte, é isso mesmo? Ele ficou cara a cara com a morte. Nesse momento, o texto bíblico diz que ele caiu em si. Ele se despertou, ele acordou da sua perdição, e profundamente arrependido, ele declarou, versos 17, 18 e 19, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O filho rebelde está voltando para casa. O filho rebelde, que não tem uma outra opção a não ser essa, está de caminho de volta para casa. Não dá para continuar aqui. Até os empregados do meu pai têm vida melhor do que essa. Eu vou voltar para o meu pai. Uma pergunta aos irmãos aqui. Os irmãos estão comigo aqui na pregação? Veja bem, como esse pai vai receber esse filho rebelde? Como esse pai receberá esse filho depois de tudo que praticou, de tudo que foi feito? Diretamente a você aqui eu lhe pergunto, você pai, pense aí, Maurílio, pense aí, Nilson, pense aí, Felipe, pense aí. Pensa aí, Zé Carlos. Como você, pai, mas também você, mãe, Sônia, Alana, como é que vocês receberiam um filho rebelde? Como é que vocês receberiam um filho de volta na sua casa, depois de tudo que esse rapaz havia então cometido? Como é que Wesley receberia de volta um filho, uma filha, depois de toda essa sequência de pecados, de ingratidão e de rebeldia? Vamos ser sinceros? Nós não receberíamos Dene da forma que esse pai aqui recebeu esse menino. Vamos parar de hipocrisia e colocar as coisas no seu devido lugar. No mínimo, um sermão daquele bem pesado, toma na cara. Está vendo aí? Depois, quem sabe aí, Samuel, uma surra. Um tapa no pé do ouvido, alguma coisa do tipo. Vai ficar, tem castigo, viu? Tem castigo.
vai ficar tantos anos, vai ficar tantos meses, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Diante de Jesus haviam dois grupos ouvindo ele. Dois grupos. Havia o grupo dos pecadores. E quem eram os pecadores? As prostitutas, os cobradores de impostos, os desobedientes à lei, os beberrões. Esse era o grupo dos pecadores, eles estavam ouvindo a história. Também tinha o grupo dos religiosos. O grupo dos religiosos, formados pelos fariseus e pelos saduceus. Eles também estavam ouvindo a história com atenção. E eles estavam aguardando com grande expectativa o desfecho daquela história. E eles, assim como eu e você, poderíamos nos perguntar: como é que o pai vai receber agora esse menino de volta na sua casa? Eles estavam cheios de expectativa, eles estavam atentos, aguardando ali, obrigado, aguardando a reação do pai. Imagino que o grupo dos pecadores pensaram assim: rapaz, será que depois de tudo isso, esse pai vai manifestar misericórdia para com esse rapaz? O grupo dos religiosos pensavam assim: qual será o castigo que será dado a esse rapaz quando ele chegar em casa? Um grupo pensava na misericórdia. Será que o pai vai agir com misericórdia? O outro grupo pensava no castigo. Qual será o castigo? Ei, o grupo dos religiosos não pensava em misericórdia, não pensava em segunda chance, pensava em qual seria o castigo. Porque não havia outra alternativa senão uma punição. Você sabia que haviam 3 castigos possíveis? Primeiro castigo, apedrejamento. Sim, mas pastor, o pai ia autorizar a morte do filho? Exatamente. Exatamente. Apedrejamento. Deuteronômio capítulo 21, verso 21 diz que ao filho rebelde, caso o pai o entregue aos líderes da comunidade, caso o pai entregue o filho rebelde aos líderes da comunidade, denunciando o seu desrespeito, caberá o juízo de apedrejamento. Apedrejamento. O pai poderia receber o seu filho com pedras. Ou, o pai poderia, em segundo lugar, excluí-lo totalmente da família. Exclusão total. O pai simplesmente não o receberia. O pai simplesmente deixaria ele abandonado. O pai simplesmente jogaria a ele a própria sorte e diria assim: ah, ele quer me ver? Pois diga a ele que ele está excluído da família. Eu não quero vê-lo. Ele não quis viver sozinho, pois agora que viva. Então o pai poderia recebê-lo aplicando Deuteronômio 21, morte por apedrejamento. Poderia também mandar o recado: ele está excluído, abandonado, não quero recebê-lo, não quis viver sozinho, continue. Ou, em terceiro lugar, o pai poderia recebê-lo através da perda de direitos, ou, nas nossas leis atuais, deserção. O menino seria recebido, ok, em casa de volta, mas não mais como filho, Jordan, não mais como filho, e sim como um empregado do pai. Ele perderia todos os direitos de filho. Moraria numa casa afastada da casa do pai. Teria o mínimo de contato com o pai. Seria tratado como um empregado da fazenda. Não teria salário, teria que trabalhar até pagar toda a dívida da herança desperdiçada. Essa vida, Robinéia, ainda seria uma vida ainda melhor do que aquela do chiqueiro. Porque vivendo com o pai, mesmo perdendo os direitos, ele ainda teria casa e comida, respeito, dignidade. E vamos ser sinceros, se o pai o recebe o menino como um dos seus trabalhadores, morando longe de casa,
trabalhando para pagar toda a dívida, todo o saldo negativo. Se o pai o recebe dessa forma, ainda seria para aquela cultura uma grande manifestação de misericórdia. Seria uma grande manifestação de misericórdia. Mas o pai recebe o filho de forma diferente. Não tem apedrejamento, Tânia. Não tem abandono. Não tem exclusão. Não tem perda de direitos. Não tem deserção. Nós estamos diante de uma história revolucionária para aquele tempo. Me ajude aí, pessoal, com Lucas 15, dos versos 20 a 24, por favor. Vejamos como o pai recebe o seu filho. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Meus irmãos, vamos prestar atenção nos detalhes dessa recepção. Primeiro, uma coisa que quase ninguém pensa: o pai está correndo. O pai está correndo, o pai da parábola corre. Eu não sei se você sabe, mas naquela cultura, homens, líderes de família, não corriam. Homens de posição social não corriam. Homens não corriam, era vergonhoso, era uma desonra. Crianças podiam correr, jovens podiam correr, mulheres podiam correr, os escravos podiam correr, mas homens de posição na sociedade não corriam. Mas o pai corre. Eu queria que isso já lhe tocasse. O pai corre. O pai coloca de lado a tradição, o pai coloca de lado o seu respeito, o pai coloca de lado a sua reputação, e quando olha que o filho está vindo lá longe, moribundo, sujo, com fome, faminto, sem quase não conseguir caminhar, ele corre. Ele corre porque ele está movido de compaixão. Existe um senso de urgência, porque o coração daquele pai é um coração diferente. Aquele pai não apenas corre, ele dá presentes, ele dá sandália, ele dá roupas, ele dá anel. Os escravos não usavam sandálias. Escravos e empregados usavam, na verdade não usavam. Escravos e empregados não usavam qualquer tipo de calçado. Escravo e empregado andava descalço. Somente o patrão e seus filhos andavam calçados. Quando o pai diz assim: tragam sandálias e calcem meu filho, o que o pai está dizendo é: eu estou devolvendo ao meu filho a condição de filho. Eu estou devolvendo a esse rapaz a condição de filho. Calcem ele, sandália nos pés. O pai também diz: olha, tragam roupas para ele. Roupas novas, roupas de primeira qualidade. Roupas era símbolo de honra. O filho que foi desprezado no mundo está sendo honrado pelo pai. O filho que foi desprezado no mundo agora está sendo honrado em casa pelo seu pai generoso. Anel no dedo, autoridade. Ele não seria um escravo. Ele não seria um empregado, ele não seria alguém mandado. Ao contrário, quando ele recebe o anel, o pai está dizendo: o meu filho tem autoridade dentro dessa casa, o meu filho tem autoridade dentro dessa terra, o meu filho tem autoridade de liderar e de governar. Sandálias, roupas, anel.
O terceiro detalhe da recepção do pai é a festa. O novilho gordo estava sendo engordado para uma ocasião especial, uma ocasião muito especial. O novilho que estava sendo engordado, na cultura daquele tempo, era destinado a um casamento, era destinado a um tempo muito importante na vida das pessoas. Quando o pai recebe o filho, o pai diz: é agora. Essa é a ocasião, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, eu sei que essa história não entra na nossa cabeça, eu sei que essa história não entra na nossa cabeça, porque não entra na minha também. Como que um pai trata dessa forma um filho tão rebelde? Maria, Pereira, Jô, esse pai dessa história não existe, meus irmãos. Ele não existe. Acolham essa palavra, irmã Gildete, Felipe, Tauane, o pai dessa história, ele nunca existiu na face da terra. Ele nunca existiu. Não tem nenhum pai na história da humanidade que depois de um filho fazer o que fez, recebe com tanta honra, com tanta generosidade. Não tem. Chega a ser uma coisa meio que ridícula. Como é que pode? Faz o que faz e depois o pai corre, dá presentes, dá festa, dá autoridade, dá honra. Como é que pode? Esse pai não existe. Sabe quem é esse pai? É o retrato do Pai Nosso que estais nos céus. É isso mesmo. Tudo que o pai está fazendo pelo filho pródigo é exatamente o contrário daquilo que deveria ser feito naquela cultura. Tudo que o pai está fazendo é tudo o contrário do que os fariseus pensavam. Quando Jesus chega na parte da festa, os fariseus pensam assim: mas cadê a correção? Cadê o sermão? Cadê a repreensão? Esse menino não merece isso. Que história maluca é essa, Jesus? Cadê o castigo? Cadê a punição? Cadê a indiferença desse pai para ver se esse rapaz não faz mais isso de novo? Como pode? Está banalizando o erro, é? Está avacalhando a lei, é? Não tem apedrejamento. Não tem chuva de pedras. Tem chuva de beijos. O cara tinha acabado de sair do chiqueiro e caminhou quilômetros. Ele está fedendo, ele está porco, ele está imundo. Não tem chuva de pedras. Tem chuva de beijos. Não tem exclusão de direitos. O que tem é presentes, sandálias, roupas, anel. Não tem perda de direitos. O que tem é perdão e festa. Quando a gente compreende a gravidade dos erros desse menino, e como o pai graciosamente o recebe, a gente começa a entender a obra de Deus por nós. Que estávamos no chiqueiro do pecado, no seu lamaçal de pecado. Que estávamos na imundícia, na perdição. E quando a gente se arrepende e diz assim: eu quero viver para Deus, Deus nos acolhe com festa. A mais famosa parábola de Jesus não nos fala, glória, apenas de um filho pródigo. Essa história deveria ser chamada não a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai pródigo. Porque pródigo é aquele que esbanja,
Pródigo é aquele que espalha. Aquele menino foi pródigo, esbanjando a herança do pai. O pai é pródigo, esbanjando misericórdia e perdão. Eu quero dizer a PIB de Medeiros Neto, nós servimos um Deus pródigo. Nós servimos um Deus pródigo, um Deus que espalha perdão, um Deus que espalha misericórdia, um Deus que esbanja graça. Só compreende a parábola do filho pródigo, só compreende a parábola do filho pródigo e vive o seu devido impacto quando a gente expõe o vexame e a vergonha do menino, em contrapartida a recepção daquele pai gracioso. O pai da parábola existe, está no céu. O pai da parábola existe. O pai revelado nessa parábola é o Pai nosso que estais nos céus. O Deus em quem cremos, o Deus em quem servimos, um Deus pródigo em perdoar filhos arrependidos. Um Deus pródigo, um Deus generoso, um Deus magnânimo em oferecer perdão aos filhos que querem fazer o caminho de volta. É por isso que a graça de Deus não pode ser banalizada. Tem gente que diz assim: pastor, tinha que ter castigado aquele rapaz, porque senão ele voltaria a fazer tudo de novo. Sabe qual é a minha resposta para você? Não. Porque a graça de Deus transforma. Não faria nunca mais. Porque aquele menino chega em casa dizendo: ah, se meu pai me recebesse, pelo menos como um empregado. Aquele menino foi surpreendido pela graça paterna. Ao invés de pedras, beijos, abraços. Ao invés de exclusão, presentes. Ao invés de perda de direitos, festa. A graça de Deus transforma. Aos meus irmãos mais exigentes aqui essa noite, nem sempre a punição muda e transforma. Nem sempre o castigo é um caminho de transformação. O caminho de mudança para a vida do pródigo foi um caminho de graça. O pai paga todo o mal que recebeu do filho com bens. O pai paga todo o mal que recebeu do filho com beijos, abraços, presentes e festa. Aquilo impactou o coração daquele menino. Meu Deus, como meu pai me ama. Como eu fui rebelde, como eu fui ingrato. E aquela manifestação do amor do pai transformou a vida daquele jovem. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque a graça transforma. O amor transforma. A misericórdia transforma. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente se assemelha ao filho pródigo. Sabe qual é a vontade de Deus aqui essa noite? É que a gente seja imitador do pai pródigo.